Como se reconectar, redescobrir o que ama, principalmente hobbies e profissional. Passei muitos anos vivendo só em função de pagar dívidas dos meus pais. E hoje nem sei mais o que realmente gosto de fazer. Olha, quando você... Só um minuto. Quando você me fala que você passou muitos anos cuidando dos seus pais, muito provavelmente, 99,9% de certeza de que você saiu aqui do seu lugar de filha e veio aqui para um lugar de maior do que os seus pais para cuidar deles. Teria sido possível cuidar dos seus pais, estou aqui imaginando que pais idosos, né? Sem inverter essa ordem? É até possível, tá? É difícil, é complexo, mas é possível. Por isso que, na grande maioria das vezes, as pessoas invertem a hierarquia. Principalmente se as questões da velhice ali do pai ou da mãe chega a um ponto de você ter que administrar a vida deles. Ter que ministrar a alimentação na boca, ter cuidados físicos, como se fosse um bebê, né? Então, praticamente todo mundo inverte a hierarquia. Só que saiu aqui do seu lugar de filha, de menor, e se você veio, seja lá por qual motivo for, para esse lugar de maior, veja bem, quem que está aqui acima de você para ser lá no seu coração, seu pai e sua mãe? Não tem ninguém aqui acima. Então você fica no estado de orfandade. Orfandade emocional. Lá no seu coração você fica órfã. Algumas pessoas vivenciam isso com pais vivos. A hierarquia fica invertida e lá no coração a pessoa fica órfã. Cadê o pai? Cadê a mãe? Lá no coração dela. Quando eu falo isso, estou querendo dizer naquela função de pai, naquela função de mãe. Vou dar um exemplo, porque esse assunto ele é complexo. Por exemplo, para quem... Tem um vídeo meu no canal que eu falo exatamente esse exemplo, mas vou colocar novamente. Para quem está cuidando do pai ou da mãe muito idoso e que aí o pai e a mãe dá aquela trabalheira, às vezes tem uma demência e é aquela trabalheira. Então, é um convite para vir para cá. E aí é a orfandade. Então, eu costumo dizer para essas pessoas que estão nesse momento da vida, para esses filhos, né, que estão nesse momento da vida, eu dou uma sugestão assim. De vez em quando, se recolhe só você. Eu até brinco assim, faz de conta que precisa ir no banheiro. Às vezes nem precisa ir nada no banheiro. Mas vai no banheiro, se fecha lá, tem ali um momento de privacidade. E aí, ali naquele momento, vem aqui para um lugar de menor. Como fazer isso, Inês? Existem diversas maneiras, tá? Mas, por exemplo, lembre-se, recorde-se de um momento em que você era pequena e aquele pai, ele era o grande. Sempre que eu falo disso, me vem uma imagem do meu pai numa foto. E era a comemoração de 15 anos de casamento do meu pai e da minha mãe. E eu olho aquela foto, o meu pai, ele tá forte, o cabelo dele a cabeça tá cheia de cabelo, cabeleiro, cabelo pretinho. Hoje meu pai tá mais idoso, a cabeça mais carequinha. Aí eu olho para aquela foto, nossa, meu pai tá tão grande. E
Naquele momento, eu deveria ter ali mais ou menos uns 14 anos, eu imagino. Então, olha só, o meu pai era o grande, o forte, e eu era a pequena. Então, essa é uma memória que me ajuda a ficar aqui no meu lugar de menor em relação ao meu pai. Então, busque recordar-se de momentos em que você pôde vivenciar esse lugar de ser menor do que o seu pai, do que a sua mãe. Eu falei de pai, né? Vou dar um exemplo de mãe. Às vezes a sua mãe te ensinou a cozinhar, às vezes ela te ensinou a costurar. Então, naquele momento que a sua mãe estava te ensinando, olha só, ela era grande e você era pequena. Então, se permita vivenciar isto. Sempre que aqui na mente a gente busca memórias assim, automaticamente a hierarquia se dá. De vez em quando faça um exercício assim, tá? Só um complemento, porque eu sei que alguém vai pensar assim: "Ah, mas eu nunca tive momentos bons com meu pai, com a minha mãe, nem sei quem é meu pai, a minha mãe não me ensinou nada". Tá, tudo bem. Então, agradeça pela vida. Imagine a concepção. Lá na concepção, seu pai e a sua mãe te prestaram um imenso serviço. Sem eles, você não existiria, você não estaria aqui hoje. E aí, eu sei que tem gente que escuta tudo isso e não concorda com nada. Tudo bem, eu te entendo. Mas aí você não vai sair do lugar. A mudança não vai acontecer. Então, não reclame de ter problemas na vida. De, por exemplo, a vida não fazer sentido. A ordem com os pais, então, é um dos fatores que a gente precisa trabalhar com certeza para ter mudança de vida.